ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h17 e vamos fazer contato com o médico infectologista, deputado federal pelo PT de São Paulo e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, Padilha. Bom dia, prazer poder conversar com todos os nossos amigos aí da Rede Brasil Atual, conversando com vocês, e num momento difícil, como a gente sabe, dessa pandemia do coronavírus. Sem dúvida, Padilha, e queria começar justamente a nossa conversa a respeito disso com os dados de ontem divulgados pelo Ministério da Saúde, que agora são 25.262 casos de coronavírus no Brasil. Foi a primeira vez que no período de 24 horas foi ultrapassada a marca de 200 mortes, né? 204 óbitos, 87 deles no estado de São Paulo. Queria que você analisasse esse cenário e também a situação aqui do estado de São Paulo, Padilha. Nós estamos no que eu chamo da primeira onda de crescimento, de progressão de casos da pandemia do coronavírus no Brasil. Todos os estudos mostravam que a partir de 50 casos confirmados, nós teríamos um crescimento progressivo, sobretudo aqui na região metropolitana de São Paulo, na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo é o epicentro do crescimento nesse momento, região metropolitana de Campinas, região metropolitana do Rio de Janeiro, a de Brasília, são as regiões com maior crescimento nesse momento, além de Fortaleza, no Ceará, que tem a ver com um grande crescimento de casos, também pela capacidade de testagem que está sendo feita no Ceará pelo governador Camilo. Essa primeira onda, ela gera um risco imediato, ao longo de todo o mês de abril, de colapso no sistema de saúde. O que nós estávamos enxergando era um aumento enorme de internações, porque muitos dos casos que nós temos não são notificados, porque o Brasil está fazendo poucos testes. Para vocês terem ideia, o Brasil faz hoje 280 testes para cada 1 milhão de pessoas, comparado com a Alemanha, Espanha, Portugal, que já fazem mais de 10 mil testes por 1 milhão de pessoas. Então o Brasil não testa, sendo que as projeções que nós temos, onde a cada caso confirmado é possível que nós tenhamos de 11 a 15 casos não confirmados, e a pressão sobre os hospitais. No dia de ontem, o secretário estadual de saúde do Ceará, por exemplo, escreveu uma carta dramática ao Ministério da Saúde, dizendo claramente, nós já chegamos a 100% de internação dos leitos de UTI totalmente tomados por coronavírus na rede pública, e os casos não param de aumentar, mesmo com todas as medidas. Aqui no estado de São Paulo, a média de ocupação do conjunto dos hospitais está em torno de 60% a 65% dos leitos de UTI já por infecções confirmadas do coronavírus, mas os hospitais de referência, como o Hospital das Clínicas, como o Hospital do Mandaqui, como o Hospital do Tatuapé, que é um hospital municipal, os principais hospitais do estado de São Paulo já chegam a 80% a taxa de internação, ocupação por coronavírus. E são pacientes que deverão ficar de 10 a 15, alguns até 20 dias internados. Então, essa situação de ocupação das UTIs não vai reduzir nos próximos dias. Nós temos um volume importante de pessoas que estão internadas com o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que ainda não tem a confirmação diagnóstica por conta do atraso dos testes, e podem evoluir para os leitos de UTI. Então, num país que não conseguiu se preparar, não se preparou, o Ministério da Saúde não conseguiu organizar, não tomou atitude para que a gente pudesse ter testagem em massa, abertura de novos leitos de UTI, mais médicos nas unidades básicas de saúde e equipamento de proteção para os trabalhadores, nosso país só tem um remédio que nós podemos utilizar, que cada um pode utilizar, que é a manutenção do isolamento social. Em relação justamente a essa questão do isolamento social, Padilha, a gente teve aí no domingo um pronunciamento do governador do Amazonas, Wilson Miranda, abrindo ali a possibilidade de lockdown diante justamente dessa questão da superlotação do sistema de saúde do estado. Aqui em São Paulo, ontem a gente teve a queda da taxa de isolamento social para 50%. Temos estados no Brasil como Mato Grosso do Sul em que essa taxa
está em 40%, que segundo a maioria dos especialistas é algo muito perigoso. Você vê a possibilidade de os estados passarem a adotar o isolamento total, ou seja, o lockdown, nos próximos dias? Isso é possível, não estados como um todo, mas em algumas regiões, né? Vamos lembrar que o Brasil é um país continental com muita diversidade, muita desigualdade. Nós temos diversidade em relação ao clima e quanto mais frio, né, maior a chance de transmissão das doenças respiratórias. Nós temos uma profunda diversidade em relação ao perfil das cidades. Certamente a propagação, por exemplo, do coronavírus nas comunidades, nas favelas da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, das grandes cidades, no transporte coletivo, que é absolutamente aglomerado nos horários de pico, é muito maior do que em cidades pequenas, onde você não tem essa presença do transporte coletivo como um fator tão importante. Nós temos diversidade em relação à faixa etária. Quanto mais presença de idosos, maior o risco de situações graves de mortalidade. Então, por isso eu acredito que o cenário no Brasil será diverso. Como nós temos falta de testes, o governo federal não preparou o Brasil para um volume de testagem, não só para testar todo mundo que tivesse suspeito, mas sobretudo para organizar o que nós chamamos de unidades sentinelas nas áreas mais vulneráveis. Pega aqui a cidade de São Paulo, tinha que ter uma unidade sentinela de testagem em cada distrito, em cada subprefeitura de São Paulo, tinha que ter uma unidade de testagem no Heliópolis, no Paraisópolis, nas grandes comunidades, grandes favelas da cidade, na região central onde vive a população em situação de rua, nas grandes penitenciárias da cidade, que as penitenciárias são áreas explosivas, não só para as pessoas que estão lá dentro em privação de liberdade, mas para os trabalhadores que trabalham lá, para as famílias que vão visitar. Então é necessário ter uma unidade de testagem, né? A gente chama de unidade sentinela, se não fosse abrir teste para todos. Como o Brasil não tem essa testagem, a única possibilidade da gente poder fazer uma avaliação da progressão da pandemia e da necessidade de fechamento total, fechamento de fronteiras, interromper todas as atividades não essenciais nas cidades, é exatamente esse dado das internações por gripe grave, que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave. Toda vez que um médico for fazer a internação, ele é obrigado a preencher um diagnóstico na rede pública. Então, esse dado é o melhor dado que o Ministério da Saúde tem disponível hoje, que as secretarias municipais têm, que a gente pode cobrar da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual. Se esse dado mostrar um grau de internação que signifique, né, ultrapassar a capacidade das enfermarias e, sobretudo, dos leitos de UTI de internar, duas medidas fundamentais têm que ser feitas. Primeiro, os gestores locais têm que ter coragem, né, e atitude. O Ministério da Saúde deveria recomendar isso, que é requisitar os leitos privados para o setor público, como a Espanha fez em determinados momentos. Eu tenho um projeto de lei aqui no Congresso Nacional, já foi aprovado na Comissão do Coronavírus. Estamos aguardando para ver se vai ser votado no plenário amanhã. Exatamente dar mais instrumentos para que a autoridade local possa requisitar, porque nós temos cidades onde você tem dos 100 leitos de UTI na cidade, 80% são do setor privado. A saúde não pode ser algo que se compre, né? O acesso à UTI no momento de uma pandemia como essa não pode ser definido pelo poder de compra da pessoa. Então, as autoridades locais, o Ministério da Saúde já deveria ter incentivado e estimulado essa ação. Em alguns lugares vão ter que requisitar os leitos privados e vão ter que reforçar as medidas de isolamento social, de não circulação nas cidades. Isso certamente acontecerá em algumas regiões do país. Padilha, a gente vai agora à participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Padilha. Você está me ouvindo? Bom dia. Prazer em falar com você. Acho que ele não está me ouvindo, Glauco. Então vamos lá, tentando. Você, por favor, já faz a intermediação aí. Padilha, você escuta a Marilu? Tá um pouco baixo. Se puder aumentar aí, fica um pouquinho melhor. Vamos ver, vamos tentar aqui. Vamos tentar, vamos ver se ele está me ouvindo aqui. Oi, Padilha. Eu queria que você falasse como é que está esse embate, né, aí no Legislativo e governo Bolsonaro em relação aos recursos aos governadores e prefeitos, a proposta da Câmara
A gente sabe que o Alcolumbre já falou também com o presidente Bolsonaro, com a proposta do governo. Como é que está essa questão aí no Congresso, Padilha? É muito importante essa verba chegar aos prefeitos e aos governadores no combate à Covid-19, né? Eu não consegui ouvir, gente. Padilha, a Marilu está perguntando em relação a como que está no Legislativo a questão do direcionamento de recursos para os estados e municípios para o combate da Covid-19. O Congresso teve que fazer aquilo que o governo federal não vinha fazendo, né? O governo federal, desde o começo, já poderia ter se preparado para essa pandemia. Desde janeiro já temos informações da circulação, da existência da epidemia na China. Desde o final de fevereiro, o próprio governo brasileiro já exigia que a Organização Mundial de Saúde decretasse como pandemia. Nós, aqui no Congresso Nacional, já havíamos aprovado uma moção, inclusive, nesse sentido, defendendo essa proposta. Infelizmente, o governo federal tem sido muito lento, não paga de forma adequada a renda básica emergencial. Então, o Congresso Nacional tomou atitude de ter iniciativas e aprovamos já essas iniciativas que garantam mais recursos para os estados e para os municípios e para as santas casas. Uma iniciativa que garantiu 2 bilhões de reais a mais de recursos para os hospitais filantrópicos, tem que prestar contas desse uso do recurso, mostrando que se de fato estão atendendo pacientes com coronavírus. Aprovamos aqui em torno de 9 bilhões de reais a mais adicionais para o Ministério da Saúde, para descentralizar esse recurso. Uma parte deles foram descentralizados na última sexta-feira para os estados e municípios, e aprovamos uma medida que permite que os governos estaduais e municipais possam, por exemplo, ultrapassar o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita a contratação de profissionais. Nesse ano, o governo federal, estadual e municipal pode ultrapassar esse teto. Então, é necessário contratar mais enfermeiros, chamar todo mundo que está no concurso, chamar os médicos, técnicos de enfermagem. Então, os profissionais de saúde estão sob uma pressão absurda, né? Uma carga horária excessiva, que deve só aumentar porque uma parte dos profissionais está tendo que ser afastado, ou porque está infectado, ou porque está no grupo de risco de letalidade. Então, os estados e municípios estão podendo fazer mais investimentos. Infelizmente, o que foi do Ministério da Saúde para os estados e municípios, para a Secretaria Estadual de Saúde, é ínfimo. Eu tenho conversado muito com governadores de vários estados. Recebi, por exemplo, uma informação, por exemplo, do governador do estado do Piauí, que da demanda que eles fizeram sobre máscaras e equipamento de proteção, chegou 8% no estado. Essa está uma reclamação generalizada em todos os estados e prefeituras. No começo do ano, a gente cobrava que o Ministério da Saúde deveria descentralizar essa compra para os estados e municípios, mas o Ministério da Saúde resolveu fazer a compra centralizada. Ontem anunciou que até junho 40 aviões irão pegar as máscaras na China, ainda com a compra centralizada, quando essa compra já poderia estar acontecendo desde janeiro, preparando o Brasil, protegendo os trabalhadores. É muito grave o que está acontecendo de exposição dos trabalhadores de saúde. Eu tenho conversado direto com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, pessoal que trabalha na limpeza dos hospitais, dos equipamentos essenciais, que estão absolutamente expostos. Uma máscara que tem que ser trocada de cada 2, 3 horas, máscara cirúrgica, durante um plantão, o trabalhador está tendo que, quando consegue a máscara, tem uma máscara para ficar o plantão de 12 horas, 24 horas. Vários trabalhadores tendo que fazer os procedimentos de mais risco, como a intubação, que é o momento que você coloca a ventilação mecânica, fica absolutamente exposto, sem o material, sem o equipamento adequado. Isso porque o Ministério da Saúde não comprou, não conseguiu organizar essa compra, ou porque menosprezou a pandemia, ou porque teve obstáculos pela própria postura do presidente da República, que cria obstáculos para o Ministério da Saúde. O fato é que esses recursos não chegam nos estados e municípios, mesmo com o Congresso aprovando, e isso coloca em risco os nossos trabalhadores de saúde, e esse pode ser um passo decisivo, infelizmente, para o sistema de saúde entrar em colapso. Aliás, foi isso que aconteceu na Itália. Na Itália, o crescimento da pandemia aconteceu exatamente numa região que tem uma presença muito grande de planos privados de saúde, e os seus trabalhadores, logo na largada, na primeira batalha da guerra, ficaram totalmente infectados, tendo que de
são adequados e pelo número de casos que chegaram nos hospitais. Tá certo, Padilha. Muito obrigado aqui pela sua participação e até a próxima. Um grande abraço, eu que agradeço e fico à disposição de vocês. Abraço. Conversamos aqui com o médico infectologista e ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff, atual deputado federal pelo PT de São Paulo, Alexandre Padilha. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.